Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 24 de março. Agora na Espanha, 13 horas e 15 minutos. No Brasil, 9h15 da manhã. Gente, a BTC está desenhando aqui no gráfico de 6 horas, ancorado pela nossa banda de VWAP mensal, uma subfigura triangular que nesse momento está sendo rompida para cima. É muito provável que a próxima parada da BTC seja o patamar de 67 mil dólares, que é onde está a VWAP mensal. É muito provável que a gente já tendo testado uma e vai para o segundo teste, na verdade, essa congestão aqui foi o movimento de queda. Aí ela estressou a Lauer, a gente faria mais um beijinho aqui na Lauer, nem chegou a encostar, mas ameaçou encostar, só que isso aqui redundou numa acumulação triangularizada que agora está sendo rompida para cima. Como a gente já tentou transpassar de baixo para cima uma vez, a segunda tentativa já vai encontrar o book ligeiramente carcomido. É muito provável que com a abertura dos futuros asiáticos a gente encontre um DXY querendo tombar nessa semana, porque semana passada ele esticou demais e é improvável que o DXY rompa essa LTB. Se o DXY cair, vocês já sabem, a BTC explode para 100 mil dólares. Nos 5 minutos, a Bitcoin está desenhando o bico de uma longa figura triangularizada que vem se arrastando desde 15 de março. Então isso aqui fatalmente vai explodir também para cima, porque a BTC está acumulando em todos os time frames. Aqui no gráfico diário a gente está numa onda 4, claramente no diário a gente está numa onda 4, apesar dos cavaleiros do apocalipse enxergarem de forma inacreditável um viés de baixa, depois dessa sequência bizarra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles vendedores, o ímpeto vendedor nitidamente já se esgotou, só que concomitantemente a esse ímpeto vendedor, o DXY protagonizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles compradores. Então, gente, é muitíssimo improvável que o DXY desenhe mais 7 candles compradores para transpassar essa brutal LTB aqui que está aprisionando ele. Não seria factível que isso acontecesse, que o DXY avançasse para 107, até porque o dólar não tem tanto fôlego assim contra libras esterlinas, ienes japoneses, francos suíços. O mais factível é que isso aqui desabe como uma jaca, o DXY volte a dar vigência a essa cunha triangularizada que ele está desenhando desde meados de 23, o DXY caindo, aí vocês já sabem, a BTC explode em direção a 100 mil dólares. Agora, nesse momento, a BTC está sentindo o peso resistencial da mediana do canal de Keltner, deve avançar em direção a 70 mil dólares. Primeiro precisaria romper os 67 mil, que é o patamar da VWAP mensal. Enfim, segue o game. Daqui a pouco a gente starta essa onda 5. Tão logo o DXY inicie o seu movimento de queda na seara fática. BTC vê uma sequência de 7 vitórias mensais pela primeira vez na história. Se o mês de março terminasse hoje, a BTC ostentaria uma subida durante 7 meses consecutivos. É muito provável que o mês de março se encerre com a BTC ostentando mais um corpo real comprador no candle mensal. E a Polygon Matic sofreu uma interrupção de mais de 12 horas. O preço acabou sentindo muito nesse momento. Ele perdeu $1. Nesse momento a Matic está a 1,00, a $1 certinho, mas perdeu $1 nessa interrupção. E o comitê da zona do euro aprovou a proibição de transações criptográficas anônimas por meio de carteiras auto-hospedadas. Gente, o fato é que... O que isso significa? Essa proibição envolve transações acima de 3 mil euros. O que são transações anônimas por meio de carteiras auto-hospedadas? Por exemplo, se eu tiver na minha Tron Link aqui, que é o MetaMask da rede Tron, 100 mil SDTs e quiser mandar para esses 100 mil SDTs para a minha conta na Binance aqui da Espanha, provavelmente a Binance rejeitaria a transação, devolveria para o address de origem ou, na pior das hipóteses, promoveria um freeze e
e os ativos ficariam congelados. Na prática, se o sujeito tem o saldo em carteiras auto-hospedadas, como um MetaMask, um Ledger ou um Tronlink, o que acontece? O mundo cripto ainda oferta uma série de soluções para isso. Então, se eu quiser mandar 100 mil USDTs para a minha conta na Binance, saindo de um MetaMask ou de um Tronlink ou do meu Ledger Live, eu teria que, nesse momento, nesse atual estado de coisas, eu teria que mandar para Bybit, que tem sede em Dubai. Eu também tenho conta na Bybit. Da Bybit eu mandaria para minha conta na Binance Espanha. É óbvio que os legisladores, principalmente da União Europeia e norte-americanos, que estão estabelecendo as grandes balizas que vão nortear a regulamentação por praticamente todos os outros países, inclusive o Brasil, é óbvio que eles estão criando esses entraves, mas por enquanto isso não é exatamente uma grande barreira. Eu, por exemplo, se eu quiser, eu não vou fazer, mas se eu quiser fazê-lo, eu mandaria, se eu quiser mandar mais de 3 mil euros, eu mandaria para Bybit, que tem sede em Dubai. Da Bybit eu remeteria para minha Binance Espanha. A Bybit é uma corretora regulamentada nas duas jurisdições, então eu não teria problema com isso. Agora, os reguladores vão ter que lidar com essa série de malabarismos que os usuários do mundo cripto vão fazer. Como os Estados Unidos ainda não impuseram essa restrição, então o sujeito que tem uma conta na Kraken norte-americana manda 100 mil USDTs para Kraken US, de lá o sujeito manda para Binance Espanha, ou manda para Binance US, 100 mil USDTs, e da Binance US manda para Binance Espanha. Na verdade, todos os legisladores, a maioria dos legisladores europeus e americanos não entendem exatamente como funciona o mundo cripto, e eles vão legislando assim meio que de uma forma aleatória e não entendem que a liberdade ofertada pela criptografia ainda é muito difícil de ser balizada as condutas dentro do ambiente criptográfico, que é um ambiente de ampla liberdade, e o sujeito, mesmo vendo a proibição de envio de uma carteira auto-hospedada para uma CeFi europeia, ele pode muito bem mandar para uma CeFi fora da União Europeia e essa CeFi mandar para uma carteira dentro de uma CeFi na zona do euro. Ou seja, tudo isso ainda vai ser objeto de reflexão, porque a maioria dos legisladores ainda não conhece exatamente como funciona o mundo cripto. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Joe Biden acabou sancionando o pacote de financiamento de 1,2 trilhão que vai, na verdade, financiar o Pentágono, a defesa norte-americana. Isso autoriza o Executivo Federal norte-americano a aumentar o endividamento público em 1,2 trilhão. Isso é muito bom para a BTC. E um míssil russo entrou no espaço aéreo polonês. As forças russas lançaram uma salva de mísseis contra a Ucrânia na madrugada de sábado para domingo, inclusive um míssil russo que cruzou brevemente o espaço aéreo polaco. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a batalha da Rússia contra os extremistas do Estado Islâmico já vem de anos, mas pode ter encontrado um ponto de inflexão muito contundente depois desse ataque terrorista contra a sala de concertos em Moscou. O fato, gente, é que os extremistas do Estado Islâmico se vingaram do apoio do Kremlin, do Vladimir Putin, ao Bashar al-Assad, o líder sírio, o presidente da Síria. Isso é uma rusga antiga dos extremistas do ISIS, do Estado Islâmico, contra o Kremlin, e agora eles se vingaram, mas isso não vai ficar sem resposta. O mais bizarro disso tudo é que a inteligência norte-americana alertou os russos, alertou o Kremlin, no sentido de que eles estavam em vias de sofrer um atentado terrorista. Mas como há essa guerra russo-ucraniana se desdobrando, os russos acharam que isso era meio que
uma jogada verde do Ocidente para dissuadir a inteligência e as forças russas do objetivo principal, que é a guerra na Ucrânia. Isso me lembra muito os dias que antecederam a Batalha de Stalingrado na Segunda Guerra, em que as forças britânicas e os aliados na Segunda Guerra Mundial, as forças britânicas tinham quebrado o código criptográfico da Enigma. Para quem não sabe, as forças alemãs se comunicavam através de uma máquina de encriptação chamada Enigma. Tem até um filme, né, O Jogo da Imitação, que conta toda a história da quebra desse código da Enigma. E os britânicos souberam de antemão que os alemães iriam partir para cima da Rússia e estariam promovendo um deslocamento de tropas bizarro em direção à Rússia. O Joseph Stalin, na época, por conta da Revolução Bolchevique e toda a suposta ameaça que na cabeça do Stalin isso poderia representar contra as forças ocidentais, ele achou que os aliados estariam jogando verde, querendo de alguma maneira desestabilizar o regime de Stalin. Eles não levaram a sério, e o que aconteceu foi que a Batalha de Stalingrado foi a batalha mais épica da Segunda Guerra. As baixas dos dois lados foi absolutamente bizarra, mas enfim, o lado russo perdeu mais de 1 milhão de soldados russos. E aqui, na verdade, depois da vitória russa, que foi uma vitória bizarramente sangrenta, ali foi o ponto de inflexão da Segunda Guerra e as forças alemãs ali nunca mais se recuperaram desse embate contra os russos. Mas os aliados alertaram, porque eles tinham quebrado a Enigma. E agora também a inteligência americana alertou a Rússia que o Estado Islâmico, o ISIS, iria promover um atentado nos próximos dias contra os russos. E aí foi o que aconteceu. Gente, a BTC aqui no diário segue acumulando. Isso aqui muito provavelmente vai explodir para 100 mil dólares nos próximos dias. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Atom, Polkadot, Avax, Solana, Kusama. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.